Jesus disse: quando o Consolador vier, ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, e ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e vos anunciará tudo o que há de vir. A paz do Senhor a todos. Prezados irmãos, no sermão de hoje, eu gostaria de recordar como que o nosso Senhor Jesus usava o dom da Santa Vó Rosa para falar com os outros dois da direção, porque é uma coisa inédita e um mistério muito profundo, porque a Santa Vó Rosa, com os dons naturais com que ela nasceu, Jesus encontrava nela todas as oportunidades de usá-la com a maior facilidade. E apesar dos dons, das vocações, das virtudes, de todos os dotes que Deus conferiu a ela de nascença, também ela tinha um corpo muito favorecido, de uma firmeza, de uma força extraordinária. E tinha o cérebro perfeito. E Jesus então podia usá-la a todo instante, porque nenhum de nós conseguiria, por exemplo, conversar diretamente com Jesus estando no corpo. Por causa do grande poder dele, nenhum de nós aguentaria suportar as virtudes gloriosas, o poder de Jesus, estando no corpo, para conversar com ele. Somente pessoas muito preparadas, mas que nasceram dotadas destas virtudes, já predestinadas por Deus para servi-lo como profeta. E a Santa Vó Rosa, conforme já lhes falei, ela possuía todos esses dotes, todos os dons, todas as virtudes, e tudo o que Jesus precisava, ela possuía para servi-lo. Ela nasceu para isso. Então Jesus, no momento em que ele quisesse, ele aparecia para ela e conversava com ela. E depois ela dizia para nós: eu vi Jesus como estou vendo vocês. E conversei com ele como estou conversando com vocês. Muitas vezes ela nos falou isso. E muito interessante, eu sempre pensei uma coisa extraordinária, era como Jesus usava o corpo dela para falar com os outros dois da direção. Isso eu já citei uma vez aos irmãos, porque no momento em que a direção se reunia para orar, a Santa Vó Rosa, o bispo Eurico, a missionária Odete, os três se ajoelhavam. E Jesus vinha do céu e levava a Santa Vó Rosa para o céu, em espírito e verdade, em questão de segundos, irmãos. E a deixava no trono de Deus ao lado da Virgem Maria. Imediatamente ele voltava e usava o corpo dela para falar com os outros dois da direção. E era interessante que ele dava todas as provas de que era ele mesmo que estava falando, até mesmo no jeito de falar. Como ele sempre falou, com expressões perfeitas, sem nenhum erro gramatical, conforme está na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. Tudo que ele falava era perfeito, de acordo com todas as regras. E assim ele falava com a direção. E enquanto Jesus usava o corpo dela e ia falando com a direção, transmitindo as suas ordens, Jesus segurava as mãos da Santa Vó Rosa assim, com as palmas para cima. E enquanto ele usava o corpo dela para falar com eles, as mãos da Santa Vó Rosa iam se enchendo de óleo ungido. E quando terminavam de orar,
que Jesus já havia dado as instruções todas para eles naquele dia, Jesus punha uma mão na cabeça do bispo e a outra na cabeça da irmã Odete e ungia os dois. E outra coisa interessante é que o óleo sumia, ficava mais aquele perfume. E era um perfume, irmãos, que não existe igual. Eu vi diversas vezes a Santa Vó Rosa ser ungida na igreja, na nossa frente, na frente de diversos pastores. E Jesus vinha do céu e a ungia. E era como que brotasse óleo dos cabelos, da face e das mãos. E o perfume, irmãos, não tem igual. Não tem. Era um aroma muito suave. Eu cheirei muito perfume e muita flor para ver se era igual, mas não tem. É uma coisa muito divina. E era assim que ele a dirigia. E muitas vezes também ele a levava até o reino do céu em espírito e mostrava para ela partes importantes do reino do céu. Ela conhecia todas as regiões celestiais. Jesus a levava. E uma vez também para honrá-la ainda mais, como dando a ela como um prêmio, por causa do modo extraordinário que ela servia a Jesus, enfrentando tanta luta, não se negando a nenhum sacrifício, mas ela o servia dia e noite com amor, abnegação, com fé, com alegria, com gozo na alma. E Jesus encontrou nela tudo o que ele precisava para restaurar a verdadeira Igreja Apostólica nesta terra, para preparar os outros dois da direção, para revelar a doutrina verdadeira, para implantar a disciplina celestial que nos dá todas as vitórias sobre o pecado, quando bem obedecida, e também Jesus a usou de um modo extraordinário para revelar mistérios dos céus, inclusive textos bíblicos muito importantes. Jesus a usou para revelar tudo o que foi necessário para a nossa igreja. Então um dia ele quis agradecê-la, dando-lhe, digamos, como um louvor, como um presente, uma dádiva de agradecimento. Então o que ele fez? Ele pediu para o apóstolo São Pedro levar a Santa Vó Rosa em espírito até o fundo do mar. E ela chegou em espírito a um lugar que ninguém chegou e ninguém chegará, porque ela foi no fundo do mar, onde a pressão é tão grande que nenhum submarino iria subsistir. Seria despedaçado, porque a pressão no fundo do mar é muito forte. Mas São Pedro a levou em espírito, e ali ela conheceu mistérios importantes. E depois ela nos contava que tudo que tem sobre a terra também tem no fundo do mar, montanhas, árvores, coisas maravilhosas. E então ela perguntou a Jesus, na primeira oportunidade: Mestre, por que o Senhor mandou São Pedro me levar até o fundo do mar? Eu gostei muito. Foi um presente que o Senhor me deu, uma coisa inédita, muito linda. Aí Jesus explicou para ela que aquele local é a terra virgem que Deus preserva para a eternidade. Mas haverá então, numa época propícia, a oportunidade de ser a nova terra que o apóstolo São João profetizou escrevendo no Apocalipse. E haverá novo céu e nova terra. Então a Santa Vó Rosa perguntou: Mestre, por que nova terra? Por que está lá guardado no fundo do mar aquela terra virgem? Como, digamos, uma nação enorme, porque ali é muito grande. Então Jesus explicou que depois que ele arrebatar esta igreja aos céus, tudo será purificado, e pelo poder do sol.
Não é que o sol vai se aproximar e matar as pessoas, não é. Mas Jesus, quando levar a nossa igreja, todos os fiéis, arrebatados ao céu, será a maior vitória do reino do céu. Porque Jesus prometeu ao Pai que daria para ele esse presente de arrebatar aos céus um povo enorme, bem preparado, consagrado e santificado, sem passar pela morte física do corpo, para poder derrotar o poder da morte, assim como Jesus derrotou o poder da morte com a sua ressurreição. Então Jesus disse para Vós: será o maior presente que eu darei ao meu Pai, arrebatar um povo enorme, santo, puro, em espírito e verdade, sem passar pela morte física, e apresentar ao meu Pai aquela multidão de apostólicos salvos e glorificados como o maior fruto do meu ministério de salvador da humanidade. Então, na terra o que ficar será tudo para ser purificado, porque os irmãos sabem quanta poluição, quanta natureza prejudicada, quanta coisa foi muito explorada e já não é mais propriamente como Deus criou, porque Deus criou tudo puro, perfeito. Então haverá necessidade da purificação. Então o sol irá se aproximar somente para purificar toda a natureza, com o seu calor, com fogo, é lógico. Mas não matará ninguém, porque nessa ocasião todos os fiéis estarão todos lá no céu, glorificados e arrebatados. Então o sol se aproximará, não para matar ninguém, porque Deus não mata ninguém, irmãos. A morte não pertence a Deus. O que pertence a Deus é a vida. Então tudo será purificado pelo calor do sol, e a certa altura os mares irão ferver e invadirão a terra. E onde hoje é terra, será fundo do mar. E a terra virgem que a Santa Vó Rosa foi conhecer, que São Pedro a levou para ver, será a nova terra que Deus mantém, digamos, pura, sem nenhuma interferência de homem, nem de impureza, nem de poluição nenhuma. Mas será a nova terra que Deus mantém preparada, que hoje está no fundo do mar. Então são mistérios, irmãos, que Jesus revelou a Santa Vó Rosa, coisas maravilhosas. Conforme Jesus disse que quando o Consolador viesse, ele revelaria aos homens coisas que nem os santos apóstolos no passado estavam preparados para suportar. Mas ele disse: eu tenho muito que vos revelar, mas vós ainda não estáis preparados para suportar a revelação destes mistérios. Mas quando vier o Consolador, ele vos revelará todas as coisas e convencerá o mundo a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Então, os irmãos vejam, eu lhes dei esse breve relato, sem muitos detalhes, mas para que entendam melhor o poder da Santa Vó Rosa e os méritos que ela possui e as glórias que ela recebeu de Jesus por ter servido ao Mestre com muito amor, com muita humildade, com muita sinceridade. Ela não negou nada a Jesus, mas entregou-se a ele de espírito, alma e corpo e realizou todo tipo de sacrifício nesta terra para que Jesus pudesse usá-la de um modo extraordinário, não só para restaurar a verdadeira Igreja Apostólica, mas para dar oportunidade de salvação, irmãos, a toda a humanidade, como uma nova arca da salvação. Jesus profetizou que nos tempos do fim haveria uma nova arca, semelhante à arca de Noé. Por quê? Porque no passado, antes que viesse o dilúvio,
Noé, por ordens de Deus, construiu uma grande embarcação, uma arca, para dar oportunidade àqueles que crescem de se salvarem do dilúvio, porque a humanidade toda estava muito atolada no pecado e não merecia mais nada de Deus. Somente Noé, com sua família, mereceu a misericórdia. Mas mesmo assim, enquanto construía a arca, Noé pregava, como nós pregamos, anunciando a última oportunidade de salvação a todas as criaturas. É só que não lhe deram ouvidos. E quando ele terminou de construir a arca, entrou ali um casal de cada animal e a família dele. Foram os únicos que deram ouvidos, seus filhos, suas noras, seus genros, seus netos, seus bisnetos, porque ele era bem idoso. E todos eles se salvaram, porque creram na palavra de Noé e entraram na arca. Então, Jesus disse que depois veio o dilúvio e destruiu os pecadores, mas a raça foi preservada por causa da família toda de Noé que se salvou. E ele disse que nos tempos do fim haveria uma nova arca da salvação, antes que viesse o juízo final, antes que Deus aplique o juízo final. E essa arca da salvação, irmãos, é o Espírito Consolador. É a Santa Vó Rosa que Jesus preparou nesta igreja, dando poder e autoridade e sabedoria e virtudes a esta igreja para anunciarmos ao mundo o poder da salvação que existe nesta obra apostólica, uma igreja profética destes dias, semelhante à igreja apostólica do passado. Mas notem, irmãos, em tudo isso, não que eu queira unicamente elevar o nome desta igreja para querer, como orgulho, anunciar que somos a única verdadeira. Não é isso. Mas estou lhes ensinando estas coisas de um modo bem resumido, para que creiam muito no poder consolador da Santa Vó Rosa e no poder que ela também transmitiu ao seu sucessor. Ela criou entre nós o último profeta de Deus, o Santo Irmão Aldo, o nosso primaz. E quando ela subiu ao Pai, deixou o Irmão Aldo preparado para substituí-la entre nós na terra, na direção desta igreja, de um modo perfeito, para que o governo teocrático jamais fosse interrompido na obra desta igreja apostólica como a arca da salvação destes dias. Portanto, irmãos, isto é muito importante e eu não poderia ensinar e relembrar a vocês como esta igreja foi formada, como que foi restaurada, sem contar-lhes estes detalhes muito importantes. Porque a nossa doutrina, irmãos, veio do céu. É o evangelho puro de Jesus nosso Senhor. E Deus não faz nada pela metade. E além de fazer com que Jesus, através da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo, revelasse muitos mistérios que estavam ocultos no Evangelho desde o começo do mundo, além de tudo isso, Deus e Jesus usaram a Santa Vó Rosa e Irmão Aldo para nos revelar a vontade suprema dele. Prezados irmãos e ouvintes que estão nos acompanhando, na próxima semana, neste mesmo horário, daremos continuidade à divulgação da nossa fé, da nossa doutrina, explicando como que Jesus usou a Santa Vó Rosa para formar esta igreja e como o profeta Santo Irmão Aldo continuou nos dirigindo e nos preparando para os céus nesta igreja profética, neste santo caminho. Que a Santa Vó Rosa, o profeta Irmão Aldo, Jesus, a Virgem Maria, o nosso Deus, vos abençoe. Amém.